Fala, turma, vamos trabalhar as viroses cuja transmissão é orofecal. Bom, e aí vem comigo, se a transmissão é orofecal, significa que alguém está ingerindo água ou alimento que esteja contaminado com fezes ou vômito do doente. Que nojo. Mas ninguém ingere o cocô do outro, professora, ninguém ingere voluntariamente, pelo menos se espera. Agora, se você vive em um ambiente onde o saneamento básico ele é muito precário, então é quase que inevitável essa contaminação, porque muitas vezes não é nem você que vai até o esgoto, é o esgoto que vai até você. Como assim? Em vetores mecânicos, barata, formiga. Formiga é um excelente vetor mecânico, tem gente que ainda come a formiga dizendo que faz bem para as vistas. Animal, você é uma mula. Então você não pode fazer isso, por quê? Porque as patinhas da formiga, da mosca, tá suja. Pousou ali na sua fruteira, se for lá comeu daquela fruta sem lavar, pronto, o esgoto tá dentro da sua casa, tá vendo? Bom, o que eu tô dizendo é o seguinte, as crianças acabam sofrendo mais com isso, porque pega coisa mais do chão, os meninos doidos, fica ali lambeia no chão, que é a confusão, não sei o que eles fazem, muito maluco. No final das contas, turma, onde que eu quero chegar? Que já que as três doenças que eu estou te apresentando, a poliomielite, hepatite A e a rotavirose, são doenças de transmissão orofecal, é de se esperar que profilaxias comuns existam. Então, primeiro, o próprio saneamento básico, que é a construção de rede de esgoto, tratamento de esgoto, a coleta de lixo, a construção de rede pluvial, vai diminuir a incidência de todas estas doenças. A gente pode pensar, claro, em ações individuais, como lavar bem os alimentos, lavar as mãos antes de manipulação de alimento. Também, se não tem acesso à água potável, beber água fervida. E, coincidentemente, as três doenças também têm vacina. Então, acaba que as profilaxias são comuns. Agora, é claro, né, gente? Vale lembrar que a vacina de cada uma, ela é individual. O que tem em comum é que existe a vacina, mas a vacina da polio protege só para polio, vacina da hepatite A só para hepatite A e assim por diante, até porque as vacinas são específicas. E aí, turma, olha que coisa interessante. Vamos agora trabalhar características mais peculiares. Quanto à característica da poliomielite, polio, inclusive, significa o quê? Cinza. Cinza fazendo referência à massa cinzenta da coluna espinal. Espinal ou espinhal, tá? É uma das regiões que este vírus, que apesar de ter como porta de entrada a minha boca, ele passa pelo esôfago, estômago, intestino. Quando ele chega lá no intestino, ele atravessa a parede do intestino, cai no sangue e consegue atacar o nosso sistema nervoso. Ele pode atacar tanto nervos motores quanto a minha medula espinal. E neste momento a sequela pode ser muito grave. Qual sequela muito grave decorrente dessa infecção? Paralisia. Como em crianças, mas não somente em crianças, é comum essa sequela, é mais comum essa sequela, então daí o nome paralisia infantil. Só tem que tomar cuidado para não achar que por causa do nome infantil é uma doença exclusiva das crianças. Não, é que as sequelas, o agravamento da doença tende a ser mais frequente na infância. Tudo bem? Turma, quanto à vacina, hoje o Brasil, com a sua brilhante, porque se tem uma coisa que a gente tem que nos orgulhar muito, é a nossa campanha de vacinação, que ela é quase que um milagre. Você pensar em contexto Brasil, que é um país assim de dimensões continentais, de difícil acesso, às vezes a vacina ela tem que chegar, gente, por meio de balsa, é aquela confusão. E você pega o contingente de pessoas que são adeptas a essa campanha, claro, a campanha de vacinação também está sofrendo muito com os fake news contra as vacinas, mas ainda assim o Brasil é uma referência mundial, né? E é o SUS que distribui. Então é um negócio muito incrível que acontece e graças a isso a gente erradicou a polio no Brasil, tá? É considerado uma doença erradicada no Brasil. Bom, existem duas vacinas contra a polio. Existe a Salk, que também é chamado de VIP, que significa uma vacina de vírus inativado da polio, tá? Inativado. Enquanto que a Sabin, que é a VOP, é uma vacina oral da polio, é a do Zé Gotinha. Essa aqui, o vírus é só atenuado, ele é enfraquecido. No caso da Salk, ele é destruído, ele é completamente inativado. Qual que é a vantagem da Salk em detrimento da Sabin? A Salk, ela tem zero de chance de causar doença, de causar a polio, porque ali não tem nenhum vírus, ele foi completamente fragmentado.
Então, chances de você contrair a polio por meio da vacinação Salk é 0. A Sabin tem essa chance, muito baixa, mas tem. Porque o vírus ele não é 100% inativado, ele é só enfraquecido, ele é atenuado. Então, pessoas imunossuprimidas, por exemplo, poderia ter este problema. Imunossuprimidas são enfraquecidas, né, imunologicamente falando. E aí, no entanto, tem uma vantagem da VOP. A vantagem da VOP, que é a Sabin, é que a administração dela é muito fácil, né? É a do Zé Gotinha. Então, além da administração ser muito fácil, tem uma outra característica que poucas pessoas sabem. Quando você ingere a vacina do Zé Gotinha, a Sabin, parte desses vírus atenuados não são absorvidos. Tem uma parte que é absorvida, cai no seu sangue e ensina o seu sistema imune a produzir anticorpos, que é a função da vacina. A outra parte desses vírus inativados sai nas fezes. Então, se você mora em uma região sem saneamento básico, acaba que você contamina o ambiente com vírus enfraquecidos. Uma pessoa que, ao acaso, óbvio, come das suas fezes com vírus enfraquecido, está também se vacinando. Olha que interessante. Então, uma pessoa acaba vacinando a outra meio que em efeito cascata, principalmente uma região onde o saneamento básico é precário, exatamente na região onde você mais precisa de uma boa campanha de vacinação. Então, em regiões endêmicas da polio, se aconselha ainda a Sabin. Agora, no caso do Brasil, por exemplo, que já não temos mais casos autóctones, ou seja, brasileiro contaminando de um outro brasileiro no território nacional, aí a gente já está trocando pela Salk mesmo, tá? Aí ainda o Brasil segue a prática de ter Salk, né, 3 doses de Salk, por exemplo, e depois a dose reforço ser a Sabin. Ainda acontece isso, mas é bem comum um país que se vê livre da polio trocar a Sabin pela Salk, tá? Ótimo. Bom, com relação à hepatite A, se tem esse nome hepatite I, inflamação dos hepatócitos, nome bonito para o vírus, ó, para a célula do fígado, né? Lembrando que existe mais de um tipo de hepatite. Tem a B, tem a C, tem a D, tem a E, sendo que a B, C é que nos interessa e orofecal é somente a A, uma vez que B e C, entre as 3 que eu estou focando, vai ser uma IST, vai ter transmissão, por exemplo, pelo sangue, aí é outra história. O fato é que esse é um tipo de vírus que tende a ser excretado em maior quantidade antes do paciente sentir os sintomas. Isso é bem grave em termos epidemiológicos. Por quê, gente? Me acompanha. Se eu não estou sentindo sintoma ainda, eu estou em plena atividade, eu estou indo para a escola, eu estou indo trabalhar, e aí, conclusão, eu estou contaminando mais ambientes porque eu estou muito ativo. E é exatamente antes de sentir os sintomas que o vírus está saindo das minhas fezes em maior quantidade. Então, e se ele estiver saindo em maior quantidade, a chance de estar contaminando a minha mão, eu manipulando um alimento e contaminando outra pessoa é muito alta. Agora, uma característica também dessa hepatite que a difere das outras é que ela não cronifica. Então, o vírus não fica ali albergando aquele hepatócito para sempre, como pode acontecer para o vírus da hepatite B, para a hepatite C. Então, não é muito vinculada com câncer de fígado, tá? As outras 2 hepatites, a B e C, pode causar uma cirrose, pode causar câncer hepático, então tende a ser mais grave. Bom, toda vez que você contamina o fígado, danifica o fígado, você acaba prejudicando a produção da bilirrubina. Bilirrubina é um pigmento que é produzido dentro do fígado por meio da hemocaterese, destruição das hemácias velhas, coisa que o fígado faz, apesar do baço ser mais talentoso para isso. Bom, toda vez que o fígado está ali destruindo a hemácia velha, produz esse pigmento, bilirrubina. O que o fígado faz com essa bilirrubina? Mistura isso à bile e excreta no duodeno, né, no nosso intestino, que daqui a pouco vai se misturar com as fezes, inclusive é o que vai tingir as fezes de marrom. Então, seu cocô ele é marrom justamente por quê? Porque tem bilirrubina, que foi liberado ali, produzido pelo fígado, excretado pela vesícula biliar, ok. E aí, seu fígado agora está destruído porque você está com hepatite, né? Está danificado porque você está com hepatite. Então, essa bilirrubina tende a ficar retida dentro do seu corpo. Ao invés de ser excretada, fica retida. Algumas coisas vão acontecer. A primeira, essa bilirrubina impregnando na pele te dá um amarelão, uma icterícia. Então, esse amarelão aqui é pelo excesso de bilirrubina que está impregnado na pele.
tá? Porque não foi excretado. Ao mesmo tempo, se essa bilirrubina ela tinha que estar nas fezes e não tá, as fezes ficam aqui mais claras. Clara mesmo, quase branca. Ou para não exagerar demais falar branca, eu diria bege, um bege claro. Essas fezes com acolia sem cor é característico da hepatite. Agora, parte dessa bilirrubina que está dentro do seu corpo, inclusive causando um amarelão, é excretado pela urina, coisa que não é comum, porque isso é comum de ser excretado nas fezes, não na urina. Conclusão, o seu xixi fica escuro. Então, fezes claras, mas xixi escuro, xixi cor de Coca-Cola. É bem escuro mesmo. Então, são fortes evidências aqui da hepatite. Tudo bem? Qualquer ela, não precisa ser só a A, não, da hepatite em geral. Tá show. Vem comigo. Rotavirose, aí a característica mais importante é lembrar que ela causa graves diarreias e vômitos, principalmente em criancinhas até 5 anos de idade. Para ser mais preciso, ela está muito vinculada a diarreias e vômitos assim graves até 2 anos de idade. A gente estende até 5, mas até 2 principalmente. E diarreia, vômito em criança leva a um quadro de desidratação muito rápido, então pode matar. É perigoso, não pode deixar criancinha com 2, 3 dias de diarreia assim muito grave e achar que é igual a nós. Ah, não, daqui a pouco vai passar que é só uma diarreia. Não, não é. Em criança ela fica prostrada, ela fica muito grave. Então tem que atuar. E é por isso, já que é a responsável principal por esses episódios de diarreia até 2 anos de idade, que uma das profilaxias da rotavirose é evitar o desmame precoce. Então, o aleitamento hoje é indicado até 2 anos de idade, né? Se puder, vai até mais. E o leite materno é o único alimento que doa anticorpos para o bebê, que traz imunidade ao bebê. E entre os anticorpos, nós temos o anticorpo no leite, que protege contra o rotavírus. Agora, tem vacina também, e ainda bem que tem, porque de fato seria muito mais mortes causadas por rotavirose se não fosse a vacina. Fechou? Doenças de transmissão orofecal para vírus. Show! Valeu, turma!